Amém. Boa noite, gente. Boa noite, paz seja com todos. Vamos começar aqui, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos agora em Tua presença cada um, meu Deus, cada líder, cada pessoa que está assistindo agora essa palavra, esse direcionamento. Pedimos que Teu Espírito Santo visite cada um agora, onde quer que eles estejam. E, Senhor, que haja entendimento da Tua palavra, revelação, em nome de Jesus Cristo, que tudo aqui possa cooperar para o nosso bem, para o ensino e o avanço do Teu reino. Nós consagramos este tempo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, eu vou trazer um direcionamento sobre leitura da palavra, então esse é o nosso tema. O versículo que eu quero já começar a ler com vocês é João 1, do versículo 1 em diante. João 1, do versículo 1 em diante. Vou começar a ler, tá? No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Vou ler até o 4. A palavra era a fonte de vida, e essa vida tornou-se luz para as pessoas, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então a gente vai ver que o verbo, que é a palavra que está dizendo aqui na Bíblia, era o verbo, algumas palavras vão dizer verbo, outras palavras, era Deus e estava em Deus, né? A gente consegue compreender a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas quando Ele precisou se revelar, a Bíblia diz que a palavra, aquele que era, Ele se revelou e Ele encarnou e Ele se fez carne. E este verbo passa a não ser mais só verbo, mas ele é carne. Então, a gente vai ver que a palavra de Deus, quando fala que o verbo estava em Deus e o verbo é Deus, está dizendo que a palavra é Deus, ele é a palavra. Quando a gente fala quem é Deus, Deus é Deus. A palavra de Deus também faz parte de quem ele é. Então, a palavra de Deus é Deus. Ele era o verbo, ele era a palavra. Vocês conseguem compreender isso? Não se pode separar Deus do seu poder e do seu poder ativo, dos seus atributos. Então, como que a gente consegue colocar Deus dentro desse verbo que é a palavra? Ele é a sua própria palavra, e a palavra é Ele, é quem Ele é. Então, as suas palavras, as suas ações têm vida e não podem ser separadas dele. Então Deus, a partir do momento que eu começo a compreender Deus, eu preciso saber que a palavra, que as ações de Deus, a vida de Deus, tudo isso faz parte de quem Ele é como Ele se revela. Eu não vou conseguir dar muita explicação sobre Deus com frases, com algumas palavras chiques da terra. Ele é, a Bíblia diz que Ele é, Ele era e Ele sempre há de ser. Então a palavra de Deus revela que Deus, Ele é a sua própria palavra. Amém? E aí a palavra, irmãos, ela é tão importante para a nossa vida que ela vem trazer algumas coisas. Isaías 29 do 24, livro de Isaías, quem está anotando aí pode acompanhar, versículo 29, capítulo 29, versículo 24, vai dizer assim: e no temor de Deus, do Deus de Israel, permanecerão. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. Então, no temor de Deus, eles permanecerão. No temor de Deus, ou seja, quem Deus é. Quando eu começo a ter revelação de quem Deus é, quando eu começo a ter revelação do que Ele faz, do que Ele pode fazer, de quem Ele é, eu começo a temer a esse Deus. Não é temer de ter medo, é temor de ter responsabilidade, é temor de me alinhar, de alinhar os meus planos, os meus projetos, a minha vida, o meu ministério, o meu grupo, ao temor de Deus. Mas como que eu começo isso? Lendo a palavra, porque a palavra revela quem Deus é. Amém? Se Deus é a palavra, eu vou ter revelação de quem que Ele é através da leitura dela. Os desorientados de espírito obterão entendimento, ou seja, existe desorientação para nós, tanto para mim como para vocês. Não é porque eu estou aqui com o microfone na mão falando algo que eu estudei para falar, que eu sou mais orientado. Nós somos desorientados de espírito em várias áreas. Nós necessitamos da orientação da palavra de Deus para a gente ficar alinhado com quem Deus é. Porque eu não posso servir um Deus que eu imagino
né, como Ele é. Eu não posso servir um Deus que as pessoas me falam como Ele é. Eu não posso servir um Deus ou ministrar, pregar, instruir para as pessoas, para o meu grupo, para o meu ministério, um Deus que eu conheço de ouvir falar. Eu preciso servir um Deus que eu sei quem Ele é, desde a sua palavra até a sua revelação. Amém? Então a palavra de Deus, ela vem trazendo alinhamento. A palavra alinha. Isaías 29, 24 vai me mostrar que ela alinha, porque desorientados obterão entendimento e os queixosos vão aceitar a instrução. Como é difícil isso dentro dos ministérios. Queixosos, pessoas que não querem seguir, pessoas que não conseguem obedecer. Não é muitas vezes por causa de um espírito, de uma personalidade. Muitas vezes isso acontece por causa de desentendimento e falta de instrução. Ela não sabe a revelação de Deus, ela não sabe o propósito de Deus para a igreja, ela não sabe o que é reino, como funciona o reino, por que ele deve funcionar e que ele deve ser funcional, por que as coisas devem andar para um fluxo, por que existem algumas regras, por que existem algumas leis, por que existem algumas coisas que a gente faz que a gente não faz, por que existem algumas coisas que a gente observa e mantém como padrão para os ministérios. Isso tudo vem através da instrução da palavra. Como a pastora Poli disse ontem, não é coisas que a gente inventa de nós mesmos. A palavra, ela vem de Deus. Eu não posso escolher do meu coração, eu quero, falar sobre isso, eu quero ministrar isso. A palavra, ela vem de Deus. E eles vão aceitar a nossa instrução quando a gente tiver o temor de Deus e permanecer na orientação da palavra. Amém? Então o primeiro tópico aqui que eu já tratei com vocês é que a palavra, ela alinha. Não abram mão da leitura da palavra para a vida de vocês e ensinar dentro dos ministérios. A palavra alinha. Quer fazer alinhamento? Leia a Bíblia. Não tem alinhamento sem leitura da palavra. Em qualquer reunião, em qualquer lugar ela cabe, irmãos. A palavra alinha. Nós estamos vendo a primeira dama do país usando a palavra de Deus, através de gestos, de músicas, mas ela está trazendo um alinhamento espiritual para a nação brasileira. E isso está comandando principados e potestades. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, porque a palavra de Deus alinha. Amém? Isaías 38. Vamos abrir lá. Isaías 30. Capítulo 30. Deixa eu achar aqui. Isaías 30. Versículo 8 vai dizer: agora vá, escreva isso numa tabuinha para eles, registre em um livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Então a gente vai ver Deus, Ele tratando diversas coisas através da escrita. Ele fala: registra, escreve, vai e põe na tábua. Antigamente não tinha papel, então eles escreviam na tábua, mas ele estava dizendo: escreve, registra essas leis, coloca em uma tábua, faz um livro, porque nos dias vindouros, ou seja, por séculos e séculos, isso vai ser testemunho eterno. Deus estava tratando com o povo e automaticamente tratando com povos e nações, porque chegou até nós a palavra. Então tudo que Deus achou que era importante, Ele disse: registra, alinha, escreve, coloca no papel, digamos assim, vai lá, martela na pedra. E Moisés fez isso, alguns outros profetas fizeram isso. Deus trazia advertência, Deus trazia exortação, Deus trazia ensino, Deus trazia edificação através da escrita. É uma forma de comunicar que Deus usa. Olha que interessante, existem várias formas de comunicar. E Deus gosta da escrita porque ela fica registrada, ela memoriza e ela passa de geração para geração. Então Ele diz: escreva numa tabinha, registre em um livro, para que nos dias vindouros seja testemunho eterno. A palavra, ela vai testemunhar no nosso coração aquilo que Deus quer falar. Por isso que está registrado. Amém? Então a palavra, ela alinha, ela condena e ela não volta atrás. Porque se está escrito, se está registrado, está registrado. Esses dias eu fui na faculdade e eu estava resolvendo um negócio de contrato e a moça disse: não, mas é assim. Eu falei: mas se eu não assinei, não é assim. A gente sabe que o que garante pra gente, contratação de algo é assinatura. Não basta estar falado, precisa estar escrito, e eu concordei com a minha assinatura. Então Deus mandava escrever e Ele falava: o testemunho vai ser comigo, ou seja, eu vou assinar embaixo do que eu estou dizendo.
E sabe qual é uma das revelações de que a Bíblia realmente ela é verdadeira, ela existe, ela é eficaz? Porque o testemunho da palavra acontece na minha e na sua vida. A gente lê e as coisas acontecem, não é verdade? Eu discuti muito com amigos que tinham dificuldade de acreditar que a Bíblia é verdadeira, e eu falava para eles, a melhor forma de você entender a palavra e entender que ela é verdadeira é quando você lê o que você está lendo, surge efeito real na tua vida. É muito melhor do que eu ficar te trazendo dados, falando que foi achada a primeira Bíblia que falou de Pôncio, Pilatos e não sei o que, e de não sei o que. É muito mais eficaz eu ter o testemunho, e é por isso que Deus quis registrar. Ele tratou coisas com povos específicos que, se eu obedecer, surge uma mudança, um efeito na minha vida até nos dias de hoje. Olha que incrível que é a palavra. Então eu preciso ler, eu preciso entender, mas ela condena e ela não volta atrás. Ela exorta, ela consola, ela edifica. E uma das coisas que nós não podemos esquecer, ela não volta atrás. Tudo pode passar, mas a palavra não vai passar. Aquilo que está registrado, aquilo que está escrito, Deus não abre mão. E nós precisamos ensinar isso para as pessoas que nós lideramos. Isso é muito sério, porque o que está escrito na palavra, o que não é inventado, o que não é opinião, o que não é lei do homem, não vai passar. E nós somos brasileiros, nós estamos acostumados a dar um jeitinho em tudo, né? Tem um jeitinho para tudo, mas contra aquilo que está escrito, não vai passar. Contra essas coisas não há lei. Não há lei da terra que vai fazer passar. Amém? E nós vamos ver a veracidade da palavra. Como eu disse, eu poderia trazer milhares de coisas que a internet traz pra gente, que prova, estudos, me aprofundar nisso, mas eu quero ficar dentro da palavra, porque eu acho que a palavra ela é tão poderosa, irmãos, a gente não precisa de procurar fora dela, ela mesma se explica. Ninguém precisa explicar Deus. Deus é um aquário que, quando a gente mergulha, a gente encontra o tamanho, a grandiosidade, a comunicação com Ele. Então não preciso ficar falando, olha, a dimensão da palavra, os estudos mostram, isso é bacana? Isso é importante? É também, mas a própria palavra, ela responsabiliza, ela respalda a verdade dela. Está lá em Timóteo 3,16, o que eu quero ler agora. Vamos lá comigo? 1 Timóteo 3,16. Deixa eu achar aqui. Timóteo 3,16 diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado às nações, crido no mundo e recebido na glória. São as testificações da palavra e do poder de Deus. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, ou seja, da salvação, da graça. Deus foi manifestado em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado às nações, crido no mundo e recebido na glória. Aí, irmãos, tem toda uma forma de utilizar e de se aprofundar nesse versículo para a gente entender a veracidade da palavra. Porque a palavra fala de Deus, fala do corpo de Jesus Cristo, ou seja, se ele não existe, como que a palavra está falando? Como que ela fala de algo que não existiu? O corpo, a justificação pelo Espírito, de quando ele ascendeu em Espírito, de quando ele foi visto pelos anjos. Apocalipse está cheio dessas revelações, e é recebido na glória. Amém? Deixa eu só. Tá dando para entender, irmãos? Sim? É isso mesmo. Então, nós vamos entender a veracidade da palavra. Ela mesma se explica. Tem coisas que Jesus profetiza, né? E aí daqui a pouco, mais para frente, você fala, mas como é que ele está falando disso, sendo que ele não estava lá naquele dia? Ele não estava, não tinha nascido ainda. Como é que ele citou isso agora? É isso que essa escritura está dizendo. A revelação dele em espírito, em glória, em ascensão, é visto pelos anjos, tudo isso testifica. E a gente vai vendo que a palavra ela é verdadeira, ela é eficaz, a Bíblia é verdadeira. Amém? Sabe por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas hoje em dia estão descrendo da Bíblia. Sabe o que estão falando da palavra? Que ela é um livro qualquer, escrito por homens. E a gente tem que saber defender a palavra. Ela é escrita por homens, inspirada por Deus. Todos os livros são inspirados por Deus.
É claro que foram homens que escreveram, não foram anjos, senão seria muito mais difícil da humanidade acreditar. Mas ela é inspirada por Deus, toda é inspirada por Deus, amém? Então tem muita verdade na Bíblia que a própria Bíblia ela traz para nós. Então quero convidar você a parar de abrir o Google, a ficar buscando coisas, a ficar buscando fatos e tudo mais para a gente falar em números para as pessoas, mas para a gente começar a estudar a palavra e mostrar a verdade, porque ela se revela. Tem coisa que você lê e você fala, opa, mas peraí, Jesus não tinha nascido nesse tempo, como é que ele estava falando daquele tempo agora? Mas por que profetizou e está acontecendo agora? Entenderam? Então, façam isso, e isso também traz testemunho real da palavra. Isso cala muitas dúvidas de muitas pessoas que querem se rebelar e revoltar contra ela, amém? Então Deus se revela e registra. Olha que interessante isso. Deus se revela e registra do céu para a terra. Nós vamos ver em Apocalipse 20, 12. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse é cheio de revelação da palavra, da Bíblia. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Então a gente vai ver que as revelações apocalípticas, o que João estava vendo era muito real. E ele viu livros. Olha que interessante. Livros. E aí ele fala, foi aberto outro livro, o livro da vida. Irmãos, é o que eu acabei de falar. Deus revela e registra. Deus é muito organizado com registros. É muito bacana essa característica de Deus. Como que a gente não consegue entender e compreender o amor e a grandeza de quem Deus é? Particularidade isso. Tem gente que você pega a Bíblia, está cheia de post-it, de caderno, de anotaçãozinha, olha lá, caneta amarelas, canetas vermelhas. Isso é particularidade. Você fala, olha que pessoa detalhista. Isso é característica de Deus. Ele é tão detalhista na palavra. Deus, irmãos, mandou o sacerdote fazer roupa com detalhe de cor, comprimento, pedra, o que significava pedra, a cor, o comprimento da cor da roupa. Então ele é muito detalhista, isso começa a me revelar Deus. Eu sou apaixonado por essas coisas, porque me mostra um pouquinho de quem ele é. Olha que interessante. Ele está dizendo que livros foram abertos, ou seja, quem que escreve nesses livros? Só pode ser a autoridade suprema do céu. Talvez alguns anjos registrem, mas quem dita, quem fala, é o próprio Deus. Ele faz questão que anote, que fique registrado, porque ele fala, a minha palavra não vai passar. Deus é feito de palavra. Como eu não posso gostar da palavra dele? Então, do céu para a terra existem registros, existem livros, existem revelações que estão anotadas. Como eu não posso me interessar por ler a palavra? Eu deveria gastar maior tempo dos meus dias livres, das minhas atividades livres, pesquisando e lendo a palavra, porque Deus se revela através dela. Deus tem intimidade com aquilo que Ele escreveu, com aquilo que Ele anotou. Significa que Deus é planejador, Deus é escritor, e Deus faz cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele também é um leitor. Vocês vão ver. Então, cadê? 20, 12. Vamos lá de novo. E eu vi os mortos, também os importantes como os humildes estavam de pé. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Irmãos, tudo está sendo escrito. Olha como a escrita é tão importante para o céu. Tudo está sendo registrado. Existe um livro da vida de cada um de nós, eu imagino. Não está dizendo na palavra, eu imagino. E esse nosso livro, ele está sendo escrito, e ele vai ser aberto, e nós seremos julgados por esse livro. E é por isso também que nós orientamos o pecador, quando ele se arrepende do seu pecado, falar, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, porque é através desse livro que vai acontecer os julgamentos. Então Deus, Ele se organiza com registros e
relatos escritos. Amém? Apocalipse 21, 5 vai também me mostrar outra vez isso. Apocalipse 21, 5. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Toda vez que Deus quis selar alguma coisa, todas as vezes que Deus disse que não vai passar, todas as vezes que Deus quis ordenar, Ele falou: escreva isso. Os anjos falavam também quando eles revelavam algo: escreva isso, anota isso, porque isso merece confiança. Ou seja, o que merece confiança está registrado, está anotado, está na palavra. Como eu não me interesso por ler aquilo que Deus falou? Escreve. Deus disse: escreve. Como que eu não me interesso? Como que eu não leio essa palavra? É a forma mais próxima de estar perto de Deus hoje em dia, irmãos, praticamente, é ler a palavra dele, que ele se revela através dela. Então, o plano em Apocalipse é um plano revelado, organizado, anotado. Está tudo anotado. E isso ainda vai acontecer. Olha como Deus é planejador. Coloca isso para a tua vida também. Planeja, abra reuniões, escreve nos papéis, organiza os ciclos, porque Deus é organizador. Ele já organizou o fim dos tempos, o fim do mundo. Está tudo escrito. E Ele fala o tempo todo na revelação: anota isso, escreva isso, abra o livro. São vários livros, né? Existe uma palavra também aqui que fala: digno é o cordeiro, digno de abrir o livro e desatar os selos. Quanta revelação na escrita de Deus, né? Existe alguém digno, existe alguém que vai abrir os livros de Deus, tirar os selos. Existem livros que estão selados. Imagina o que não está nesses livros, tá? Então Deus, ele se organiza escrevendo, como eu já disse milhares de vezes aqui, e nós vemos, e nós nos organizamos lendo a sua escrita. Lendo a sua escrita. Paulo utilizou esse método também, quando ele foi proibido de pregar a palavra, quando existiu distância física dele com a igreja, ele escrevia cartas. É a mesma coisa que Deus faz conosco hoje. A distância física, porque Deus no Éden, ele sempre se comunicou, ele sempre falou, né? No Éden ele descia pessoalmente. Em Apocalipse ele manda cartas às igrejas, ele manda avisos às igrejas, mas ele nunca deixou de falar. E eu preciso me atualizar, eu preciso estar dentro da voz de Deus. Amém? Espíritos de engano e apostasia combatem a leitura da palavra. Ou seja, existem demônios, existem espíritos que não são de Deus, espíritos malignos, que combatem a leitura da palavra. Eles não querem que nós lemos e que nós conhecemos a palavra. Eu preciso falar disso. Por quê? Porque o espírito de engano, como a própria palavra já diz, ele engana, ele distorce. Ele vai trazer uma não verdade de quem Deus é. A maioria das pessoas que estão criando conceitos errados de Deus, você fala: você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li a Bíblia. Como que fala? Porque a revelação de quem Deus é está aqui. No mínimo, para eu falar que uma coisa não existe, eu tenho que estudar ela. Eu não acredito que a Bíblia é real. Quantas vezes você leu a Bíblia? O diabo não deixa ler, porque o espírito de engano é contra a palavra. Eu tenho em média de 7 amigos, irmãos, que constantemente me martelavam que a Bíblia não era verdadeira. Nenhum deles leram a Bíblia uma vez sequer inteira, ou alguns nem um versículo sequer. Ele simplesmente se fecha para a verdade, para a realidade, para a possibilidade da verdade. Espíritos de engano fecham a mente das pessoas para possibilidades. É como se eu falasse assim: Alexandre, essa lousa é de que cor? Aí o Alexandre fala: é preta, é vermelha, é roxa, menos branca. Não pode ser branca. Não pode ser branca, a lousa não é branca. Mas como? Como não pode ser branca? Aonde está escrito que não pode ser branco? Você estudou a lousa? Você já olhou por outro ângulo? Você já procurou ver na iluminação que ela tem uma cor de gelo? Então a gente procura a trazer revelação e desmascarar esses espíritos.
e a apostasia, como a pastora Sônia pregou domingo, filhos da apostasia. Irmãos, a apostasia, ela vai querer encaixar algumas coisas que para Deus não está tudo bem dentro daquilo que a palavra diz que não vai passar. Então, uma vida mais ou menos de santidade, uma vida mais ou menos com Deus, uma vida mais ou menos correta, não tem problema. Eu me esfriar um pouco, mas eu estou indo, tá bom. Eu ser morno, mas pelo menos eu estou lá, tá bom, não tá bom. Não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Deus quer da igreja. E lendo a palavra eu vou entender que engano e apostasia são contra a leitura da Bíblia. São espíritos que combatem a nível da nação. Existem países fechados para a palavra, e os seus líderes estão dominados pelo engano e apostasia, servem a outros deuses ou não têm religião. Podem ver isso. Os presidentes que proíbem a leitura da palavra nos seus países, ou eles servem a outros deuses, ou eles não confessam nenhuma religião. Dificilmente eles têm outros deuses. Porque alguns outros deuses que dizem por aí, eles têm também livros, né, que eles seguem. Mas o engano e a apostasia em específico, eles não querem leitura de nada. Eles começam a acreditar e a filosofar sobre os seus próprios conceitos e opiniões. Amém? Então, corrija isso no seu ministério. Corrija isso, pastor, líder, obreiro, o que for que vai me ouvir. Não deixe de ler a palavra, porque esses espíritos são combatidos pela leitura da palavra. Não adianta ficar, sai apostasia, sai engano. Não! O que resiste esses espíritos é o conhecimento que vai entrar na minha mente. O que resiste, o que manda esses demônios saírem é a prática. Não é a palavra falada, é a prática da palavra. É a prática da leitura da palavra, perdão. É claro que o nome de Jesus, irmãos, né? Não tem quem resista. Eu estou falando da prática da leitura da palavra. Então, no Brasil, eu estava tendo um discipulado hoje com um amigo meu de Angola, e a gente estava discernindo algumas estratégias sobre a bandeira brasileira, porque cada bandeira tem um significado. Tem uma entrega e tem uma adoração a algum tipo de coisa, tá? Não vou me aprofundar nisso. Mas nós começamos a declarar e a perceber que a base do Brasil, a base da nossa bandeira, a base de toda a crença, a maioria das crenças que nós temos é em Deus. Poucas pessoas confessam Satanás como pai, não é a grande maioria. A maioria dos brasileiros tem um Deus, seja, né, catolicismo e dentre outras diversas religiões que existem, amém? Mas elas acreditam em um Deus, e geralmente é Deus, tá? A gente coloca aqui, ó, Deus. Em alguns países, não seria Deus aqui, tá? Seria sol, chuva, e diversas outras coisas, tá? Poderia ser Satanás, né? Tem países que são fechados, que detestam Deus. Aí, quais são as bases da batalha espiritual pelo Brasil? Quais são as bases do trabalho ministerial da igreja? Como que a igreja brasileira vai se mover para salvar essa nação para o Senhor? Que Deus tem uma estratégia para cada nação. Irmãos, é a estratégia que a gente usa na nossa igreja. Primeiro pilar, oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não vou falar na ordem porque agora fugiu a ordem, que se converter dos seus caminhos maus, né? Me buscar, eu virei, orar, eu virei e sararei a sua terra. Isso é promessa. Virei, salvarei, promessa. Então a oração é a base da nossa batalha nessa nação. Não tem ministério efetivo, não tem igreja efetiva, não tem grupo efetivo sem oração. Não tem. Leitura da palavra, segundo pilar que nós colocamos aqui. A palavra, como eu disse, ela não volta vazia e ela não vai passar. Os demônios precisam obedecer o que a palavra diz. Eu quero declarar aqui e deixar aberto para você entender que o inferno não pode te enganar quando você lê a palavra. Não existe essa possibilidade. Em nada nós seremos enganados.
Em nada, pode pensar no que você quiser, em nada o inferno consegue te enganar se você ler a palavra. Mas o grande perigo é que se eu não leio, eu posso ser enganado em tudo. Eu posso achar que eu sei de tudo, eu posso achar que eu entendo de tudo, ou de muitas coisas e eu não estou sabendo de nada. Porque existe só uma verdade, existe uma batalha, existe uma guerra. Existem dois poderes, bem e mal. E é por isso que a igreja trabalha na terra, para combater o mal. Ah, mas a igreja é para combater o mal. Salvação combate o mal. É para ganhar pessoas? É combater o mal. Porque se nós não povoarmos o céu, o inferno vai ser povoado. A igreja está na terra para combater o mal. Seu ministério só vai ser efetivo quando ele combater as obras de Satanás. Esse é o foco da igreja. Combater o mal. Automaticamente combater o mal é povoar o céu, é trazer salvação para a terra. É dizer que existe uma saída, uma salvação. E se as pessoas lerem isso, elas serão transformadas, porque a palavra tem um poder de transformação. Então a palavra está como segundo pilar. Jejum. Irmãos, Daniel, ele estava debaixo de um juízo de um rei, né? Ele estava dentro do palácio do rei, ele estava comendo tudo que o rei tinha de direito, ele podia comer dos melhores manjares, mas ele falou assim: eu não vou comer, eu vou jejuar. Aquilo que é gostoso para todos, eu não vou colocar dentro de mim, eu vou me abster disso, eu vou me abster dos manjares, eu vou me abster da comilança, eu vou me abster da glutonaria. Não é porque é bonito, não é porque é uma comida que os outros lá fora não têm que eu vou comer, eu não vou me dobrar. Ou seja, jejum, fechar um pouquinho a boca e se abster, porque manter a carne é muito gostoso. Churrasco é muito bom, brasileiro gosta de comer, né? Angolano não mistura muito as coisas, a gente come arroz, feijão, batata frita, salada, peixe, ovo, macarrão, a gente faz almoço com tudo isso, né? Em alguns lugares eles comem uma coisa ou outra, no mínimo um acompanhamentozinho ali, né? Arroz é acompanhamento, não, arroz é prato principal nosso, arroz e feijão. E a gente mistura tudo. Não é porque a gente gosta de comer, mas a gente precisa gostar de jejuar, porque é pilar para destruir as obras de Satanás. Quando eu jejuo, o meu espírito fica fortalecido. Jesus não era louco. Jesus foi para o deserto e ele se preparou em jejum. Ele estava 40 dias lá em jejum. Estou errado? Em jejum. Ele não foi para uma guerra onde ele sabia que o próprio Satanás ia combater ele com a barriga cheia. Olha como isso é sério e importante. E isso vai ser falado aqui também. Mas jejum é uma das nossas armas no Brasil. Discernimento. Porque, como eu disse, existem muitas mentiras, ideologias. Um país livre, um país onde eu posso sair na rua falando que eu sou o que eu quero, que eu como o que eu quero, que eu adoro quem eu quero, e tudo bem, é laico, né? Então eu preciso ter discernimento. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas escolheriam mestres para si mesmo. E a palavra também vai me alinhar e me dizer que eu preciso discernir quem são os meus mestres, com quem eu ando. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então oração, leitura da palavra, jejum, discernimento vai trazer Deus, Jeová, para o centro da bandeira brasileira. Ele vai fazer brilhar de novo a luz de Cristo sobre essa nação. É o que a igreja precisa fazer: oração, jejum, discernir e ler a palavra. Eu quero focar em ler a palavra para encerrar, porque ler a palavra combate o que cerca o Brasil, que é apostasia e engano. Os apóstatas, eles acreditam que eles são livres. Os enganados, eles acreditam que eles podem ser o que eles quiserem, falarem o que eles quiserem, irem para onde eles quiserem, e está tudo bem, né? Está tão comum falar isso hoje em dia, está tudo bem. E nós vamos começar a vencer Satanás. Para encerrar, eu quero ler Mateus 4, que acabou meu tempo. Mateus 4, acabou meu tempo, né? Faz tempo ou não? Vou encerrar. Mateus capítulo 4.
Deus, aleluia. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passarem 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo e disse: se você é Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam. Irmãos, vocês estão vendo como que é sério isso? Jesus disse: as Escrituras Sagradas afirmam, para combater o diabo. E olha só o que ele faz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam. Ele conhece a palavra. Está vendo como que a gente diz quando o diabo conhece a palavra? Ele tentou Jesus com a própria palavra, para ele desobedecer a palavra. Só que Jesus podia pensar assim: está escrito mesmo, eu vou me jogar, não vai acontecer nada. É por isso que precisa de discernimento. Discernimento. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras também afirmam: não ponha o Senhor seu Deus à prova. Então tem que saber ler a palavra e adquirir o discernimento da palavra. Porque uma coisa é você ficar lendo um livro. Tenham cuidado, não pratiquem os seus deveres. Uma coisa é você ler com discernimento. Como que eu leio com discernimento? Espírito Santo, ajudador, amigo, senta do meu lado e me ajuda a discernir e entender a palavra. Você vai ver que vai ser uma leitura diferente. Pode falar. É isso, sem acrescentar e sem tirar. Combata Satanás com a revelação da letra, porque a revelação ele não tem. Ele só sabe o que está escrito. Ele vai falar assim para você: não precisa de fazer isso não, porque está escrito que vai passar não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim: mas o Senhor revela. Ou geralmente você tem discernimento de outra palavra e você combate aquilo. Amém? Prova disso, como a pastora Poli disse, eu prego, posso pregar. A gente pode pregar Mateus 4:1 o ano inteiro, nunca vai ser a mesma pregação se for pelo Espírito, porque ele é uma fonte inesgotável. Não para, a fonte do Espírito Santo não para. Você pode pegar o mesmo versículo e ler ele bilhares de vezes. É o que buga a cabeça de quem fala que a Bíblia é mentirosa, que é um livro somente. Eu falo: chama o Espírito Santo para ele ler com você. Pega o mesmo versículo, lê ele 7 vezes na semana, que você vai ter 7 entendimentos diferentes se for pelo Espírito. Agora, se você só lê como um livro e fica lá, está escrito, vai ser a mesma coisa, que são letras. Com a revelação do Espírito, a eficácia e o discernimento vem, e nunca vai ser igual. Irmãos, quantas vezes vocês já ouviram as pregações que a gente traz aqui? Não tem uma segunda Bíblia que a gente tira. Tem palavra que é repetida, né? O texto, mas a revelação é totalmente diferente. A gente pode pregar de Golias, Davi e Golias o ano inteiro, mas sempre tem uma revelação diferente. E eu lembro que, só para eu fechar, prometo que acabou, eu era da escolinha, né? Eu era criança, cresci aqui na igreja.
E aí a gente lembra que a gente cansa de saber de algumas histórias porque as tias costumavam contar a história. Olha como é importante ensinar isso no ministério, Rafa, porque o professor ele precisa ministrar a aula e não contar uma história. Deixa para contar a história, né, do mundo, daqui da terra. Mas quando for ler a Bíblia, ministra a palavra para crianças. Não é mais um contador, é um ministrador da palavra. Porque eu cansava de saber das histórias, a gente sabia de cabo a rabo. Principalmente quando os tios, né, não estava muito corrido, não tinha muito tempo de preparar as historinhas. Começava a falar do Davi, já sabia do Golias, já sabia de tudo que ia acontecer, já sabia de todo o fim. Mas quando vinha professores com revelações, a gente ficava de boca aberta porque a gente não tinha se atentado àquilo ainda. Eu lembro que quando eu era criança isso acontecia. Era professores revestidos pelo Espírito Santo. Provavelmente, com certeza, eles abriam a palavra e pediam para o Espírito Santo nos ajudar a ministrar as nossas vidas. E nós recebíamos algo diferente além da história. E aí isso vai fazer com que a criança ela não vai ficar pulando para lá e para cá quando você está falando, porque o Espírito Santo está ministrando algo ao coraçãozinho delas, e elas param. É claro que não pode passar do tempo de fixação da mente delas, mas elas param para ver e receber aquilo, porque o Espírito testifica no coração de todo aquele. E é incrível. Então, andem com o discernimento e a ajuda do Espírito. Todo o plano do inferno está desvendado na luz da Bíblia. Não tem nada que o diabo vá fazer, o que ele possa fazer com a tua vida, com o teu ministério, com qualquer coisa, com qualquer área que você atua, que não está revelado na palavra e que a palavra não pode te dar respaldo. Amém? Só não vence ele quem não lê aquilo que ele já sabe que está escrito. Então, quer vencer o diabo? Lê a Bíblia. Eu fui, como eu disse, contei para vocês, eu gosto muito de lembrar e de falar disso, que eu fui em Angola buscar ajuda, direcionamento, né, como pastor de batalha espiritual, e eu aprendi isso, levo para toda a minha vida. Ele falou: querido, toda vez que alguma coisa estiver difícil, toda vez que o diabo estiver te batendo, toda vez que ele estiver fazendo alguma coisa com você, vai para a Bíblia. Está tudo no nosso manual, o maior manual de batalha espiritual, o maior manual de exortação, o maior manual de ensino, o maior manual de profecias, o maior manual de toda a sua vida está na palavra. Tudo que o diabo fizer com você já está revelado na palavra, e não tem nada que ele possa fazer que não está aqui, ele é limitado. Até o castigo dele já está escrito, ele já sabe. Ele age com engano porque ele quer mostrar para a gente que nós somos enganados, que nós somos, iludidos. Mas é mentira dele, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele não tem pacto com a verdade, e nós precisamos aprender a combater ele com a palavra. Então você vai vendo que é muito além de só ler. É ler, discernir, praticar, orar e jejuar pela palavra e andar nela. Amém? É isso, Deus abençoe a tua vida. Encerra aqui. Eu vou fechar as transmissões. Vou fechar a transmissão e aí a gente vai orar. Dá licença.